Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor para todos. Nós estamos mais uma vez começando o nosso EBD no seu lar. Queremos neste momento convidar você para participar conosco desta escola bíblica nesta manhã. E desde já queremos a sua participação. Queremos que você compartilhe esta live, chame os seus amigos para assistirem conosco, para ouvirem a palavra de Deus, para meditar na palavra do Senhor Jesus. Neste momento nós queremos fazer uma oração para darmos início à nossa EBD dentro do seu lar, pela página da De Novo Lino. E nós queremos começar orando, porque a palavra de Deus nos revela que antes de tudo nós temos que orar. Queremos que você curva a sua cabeça aí onde você está, dentro do seu lar, reunido com a sua família, e vamos falar com Deus neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito Criador, nós queremos te glorificar, te exaltar uma vez mais, por estarmos nesta manhã transmitindo a EBD, transmitindo mais uma lição da escola bíblica dominical. É bem verdade que os teus filhos estão aí dentro dos seus lares, ouvindo a palavra, alguns estão acordando agora, mas queremos que eles, em uma só união e pensamento, estejam com o coração voltado para aprender a tua palavra na manhã deste dia. Deus eterno, Deus amado, que o Senhor Espírito Santo venha ser o professor por excelência e venha, Senhor, colocar a palavra que vai ser ministrada nesta manhã aqui, acentuada bem dentro do coração de cada um dos teus servos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, convido você para nós louvarmos o hino de número 88 da nossa harpa cristã, um hino sugerido pela lição bíblica que nós estamos a estudar nesta manhã. Hino de número 88. Vamos louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor, me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei prazer verais, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil
do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus Senhor, o nosso coração. Glória a Deus. Vamos louvar mais um hino para a glória do nome de Jesus. O hino de número 526. Vamos louvar mais o hino de número 526 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Hino de número 526, e vamos continuar adorando ao Senhor com louvores, porque Ele é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distante, vejo a brilhar com vívido resplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste
transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Bênção inaudita, bênção triunfante da parte de Deus é louvarmos ao Senhor com alegria, é louvarmos ao Senhor com júbilo, é louvarmos ao Senhor na certeza de que dias melhores virão, de que tempos de avivamento virão para a nossa nação. Meus queridos, meus amados, eu te convido você aí na sua casa para tomar a lição bíblica da escola dominical. Se você não tem o exemplar da escola bíblica dominical, tome o exemplar da Bíblia Sagrada. Pegue a sua Bíblia juntamente com a sua família, seus pais, seus filhos, juntamente com aqueles que estão à sua volta, e vamos meditar em mais uma lição nesta manhã. A lição de número 8. A lição de número 8, datada para o dia de hoje, tem como título: Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É a lição que nós vamos estudar nesta manhã. Quem foi edificado sobre este fundamento? Nós sabemos que a palavra de Deus nos revela que é Jesus a pedra angular, a pedra de esquina, rejeitado pelos judeus, mas abraçado por nós, alcançado por cada um de nós. E nós queremos, neste momento, convidar você para fazer uso da leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, para você que não tem a lição da escola, está encontrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 20, 21 e 22. E no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, 25, 26 e 27. Vamos começar a ler a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, e vamos ler juntamente com os obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, que vão ministrar as aulas na nossa lição. Está escrito assim, a leitura bíblica em classe, Efésios 2 e 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Agora vá para o Evangelho de Mateus,
capítulo 7, é só voltar para os evangelhos. Primeiro o evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Queremos ler agora a verdade prática da nossa lição, que nos diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. O texto áureo nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém? Meus amados e queridos irmãos, antes de passar a primeira parte do estudo da nossa lição para o professor Eduardo, ele vai explanar aqui o tópico 1 e 2. Nós queremos destacar o objetivo desta lição proposto para amanhã deste dia. Nós vemos que a lição tem como objetivo específico explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento Ele habita em nós por meio de seu Espírito Santo. A lição também ela vai apresentar, mediante o estudo dos líderes, professores que estão aqui, o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E em último lugar, o objetivo especificado desta lição é refletir que nós somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Então, o objetivo geral conclusivo desta lição é ensinar que Jesus Cristo, Ele é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Amém? Que Deus em Cristo Jesus Ele venha aplicar a sua palavra, que vai ser ministrada em forma de ensino na manhã deste dia. Que o Espírito Santo venha te fazer entender melhor a lição que vai ser explicada nesta manhã, que é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Convido neste momento o professor Eduardo, auxiliar da nossa igreja, para dar início à parte introdutória e o tópico 1 e 2 da nossa lição, em nome de Jesus.
Amém. Também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que para mim é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos, juntos para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Estamos aqui com o trabalho da igreja que, por mim, é considerado um dos mais importantes da nossa igreja. Temos alguns cultos muito celebres e importantes. Entre eles eu poderia citar o primeiro, que é o nosso culto de Santa Ceia, onde anunciamos a morte e ressurreição de Cristo. Seguido deste, nós temos os nossos cultos de doutrinas, que são ministrados pelos nossos pastores e que estes se eximam em vos dar os ensinamentos da palavra de Deus, a santa doutrina. E também seguido deste, o culto de escola bíblica, que é o terceiro mais importante da igreja da igreja do Senhor. Não que os outros não sejam importantes, mas devido à sua relevância, pois é aqui que aprendemos de forma sistematizada a palavra do Senhor. É aqui onde você tira suas dúvidas, é aqui onde você cresce espiritualmente. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos aprender cada vez mais a palavra do Senhor para que nós possamos continuar crescendo. Haja vista que muitos perecem, muitos pecam, muitos são destruídos, como disse o Senhor ao profeta Amós, lá no seu capítulo 4, versículo 6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Jesus também ele vai dizer lá em João, no seu capítulo 1, que o povo erra em não examinar as Escrituras de Deus. As Escrituras Sagradas precisam ser examinadas e este é um trabalho que tem a finalidade de examinarmos juntamente com os irmãos a palavra de Deus. Estamos aqui diante de uma lição que tem o título, ou carrega na sua epígrafe o título de Edificados sobre os Fundamentos dos Apóstolos e dos Profetas. De antemão eu já quero dizer que a Igreja de Cristo, ela não é fundamentada sobre doutrinas humanas ou sobre doutrina de hereges. Ela não é fundamentada no pastor da sua igreja, ela não é fundamentada no padre, ela não é fundamentada no papa, ela não é fundamentada no apóstolo Pedro, não. Ela é fundamentada única e exclusivamente em Cristo. Cristo é o fundamento, o firme fundamento dessa igreja. Quando, em conversa com seu discípulo, Jesus chegou e perguntou: que dizem os homens ser o filho dos homens? E tomando a palavra, Pedro, ele respondeu de forma enfática, dizendo que diziam alguns que Jesus era alguns profetas, mas Pedro foi o único que disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus Cristo ele disse: bem-aventurado é tu, Pedro Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Algumas instituições usam esse versículo para dizer que a igreja de Cristo está fundamentada sobre Pedro. Não, senhor e não senhora. A igreja de Cristo está fundamentada ou firmada em cima da verdade que Pedro afirmou, de que Cristo é o Filho de Deus. E Jesus aqui, irmão, vale ressaltar que ele usa um trocadilho. Ele diz: eu vou te dizer que tu és Pedro. Pedro, no grego, significa Petros, ou pequena pedra. E rocha, no grego, significa Petros, que é uma rocha maciça, inabalável, indestrutível.
A igreja de Cristo, ela só não foi destruída no decorrer da história, porque ela está fundamentada no próprio Cristo. O mestre Gamaliel, quando algumas pessoas foram acusar os discípulos e pedirem a prisão de todos eles e até a morte, ele disse algo que pela igreja muitas das vezes é esquecida. Mas veja o que ele disse: irmãos, deixa isso para lá, vamos deixar eles pregarem, porque se for doutrina de homem, se acaba, mas se não for, a gente vai se pegar lutando contra Deus, porque surgiram várias doutrinas, vieram várias seitas e elas se acabaram por si próprias. Mas se a gente lutar contra esse pessoal, pode ser que daqui a pouco a gente esteja se pegando lutando contra Deus. E Gamaliel estava certo, porque a igreja de Cristo, ela não foi fundamentada em cima de princípios humanos, ela não foi fundamentada em cima de histórias humanas, mas ela foi fundamentada na verdade de que Cristo é o Filho de Deus e dono da igreja. Aleluia! Portanto, a lição de hoje, ela tem por objetivo explicar que no Antigo Testamento Deus habitou em templos humanos, mas que no Novo Ele habita em templos não construídos pela mão de homens. Ela habita em templos humanos. Ora, a Bíblia vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas, por outro lado, ela diz que nós somos a habitação de Deus, a habitação do Espírito Santo. Então, amados irmãos, foi por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário, e por meio da sua crucificação, e por meio da reconciliação que Ele fez na cruz, foi que Cristo formou a igreja dele. E aqui no versículos que a gente acabou de ler, lá em Mateus capítulo 7, ele vai usar uma narrativa, ele vai usar uma comparação de que a igreja de Cristo é como se ela estivesse fundada sobre a rocha. E a gente vai entender isso mais para frente. Vamos lá no tópico 1, no primeiro parágrafo, que tem por epígrafe o santuário judeu. E diz assim a lição, o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, ele vai dizer que o templo em Jerusalém, irmãos, eles era o simbolismo, ou ele era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros terem acesso ao templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar na cruz ambos os povos, judeu e gentil, Cristo ele aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre esses povos e formou uma nova humanidade, formou um novo povo. Uma certa feita, eu falando com uma pessoa, eu disse que eu a amava em Cristo Jesus. E ela me perguntou: mas que amor é esse? Você mal me conhece, você nem me conhece, por melhor dizer, e você diz que me ama em Cristo Jesus. Que tipo de amor é esse? E eu disse para aquela pessoa: é um amor que começou na cruz. Esse amor ele atravessou os séculos, e através desse amor, através do amor de Cristo na cruz do Calvário que Ele teve por mim e por você, nós podemos reconhecer irmãos de qualquer parte do mundo e enfim dizer: eu te amo em nome de Jesus Cristo, porque Ele me amou. Foi através desse amor que Jesus ele reconciliou ambos os povos, judeus e gentios, e podemos dizer: nós somos irmãos. Nós somos um só povo, nós somos uma só igreja. Quando Cristo voltar, Ele não vai vir para buscar pastor, presbítero, diácono, israelita, brasileiro, argentino, boliviano, não. Quando Ele voltar, Ele vai buscar uma igreja lavada, remida pelo seu sangue, comprada com bom preço. Aleluia! Jesus Cristo, pelo seu amor na cruz,
pelo seu tão grande amor, Ele reconciliou ambos os povos, judeus e gentios. O templo judaico, amados irmãos, com a morte de cruz na Cristo, com a reconciliação que Ele fez entre judeus e gentios, perdeu sua relevância. Ele perde sua relevância ao passo em que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aleluia. Portanto, nós temos que ter em mente que a partir da morte de Cristo nos surge um novo conceito de santuário. E que conceito é esse, irmão Eduardo? O conceito de santuário que é nos apresentado com a reconciliação feita na cruz é que eu e você somos templos e moradia do Espírito Santo. Mas, contudo, todavia, o Espírito Santo ele não habita em templo imundo. É preciso que eu me esvazie de mim mesmo. É preciso que eu ore todos os dias pedindo para que Deus retire de mim tudo aquilo que não o agrada. Retire de mim tudo aquilo que me afasta de Deus. E então Ele habitará em mim. É preciso também que eu reconheça Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, como autor e consumador da minha fé. Amém? Segundo parágrafo, ele vai falar do santuário cristão. Os que permanecem ou pertencem a Cristo, eles são comparados a um edifício que Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, conforme Atos capítulo 7. Desse modo, os crentes judeus e gentios tornam-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas, um edifício espiritual. Você é pedra viva. Quem está em Cristo não pode ser destruído. Quem está em Cristo ganhará nova vida. Quem está em Cristo ganhará direito de entrar nos céus. Amém? Terceiro ponto fala sobre o terceiro parágrafo do primeiro tópico, fala sobre a pedra angular. Veja, irmãos, na arquitetura antiga, a construção de um edifício ali requeria uma pedra angular, ou seja, uma pedra mais importante. Essa pedra, amados irmãos, vale aqui ressaltar que ela era submetida ao processo de escolha. Ou seja, quando eu fosse construir aquele edifício, eu teria que escolher a melhor pedra, a mais robusta. Ela deveria ter um formato retangular, porque ela seria colocada na esquina do edifício, ou no ângulo do edifício, no canto do edifício, porque ela uniria as duas partes. Ela deixaria o alicerce firme, e então ele poderia ser edificado com segurança. Haja vista que se, a partir daquele momento em que fosse colocada a pedra de esquina, e alguém fosse mexer nela com o intuito de removê-la, todo o alicerce ruía. Eu trabalho com construção, eu sei do que estou falando. Então a pedra angular, ela era submetida ao processo de escolha. Olhe lá o que é que a Bíblia diz. Olhe lá o que é que a doutrina dos apóstolos diz. Cristo é a pedra de esquina, Cristo é a pedra angular. Ela foi submetida ao processo de escolha, ou seja, os judeus eles tinham o direito ou o livre-arbítrio de escolher Cristo ou não, e o que eles fizeram? Rejeitaram.
Cristo é a pedra angular da esquina e foi rejeitada pelos judeus. Então, para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações lá no Templo de Jerusalém, foi encontrada um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, dependendo do tamanho da estrutura, dependendo do tamanho daquele edifício que você fosse levantar, era escolhida uma pedra angular menor ou maior. E Cristo, a pedra principal, foi rejeitada. Foi rejeitada por quem? Pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque significa que a igreja de Cristo tem como princípios basilares, única e exclusivamente, os ensinos doutrinários e apostólicos cristãos. Única e exclusivamente esses ensinos. E eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Quarto parágrafo, ele vai falar sobre a identificação de Cristo como uma pedra angular, que remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina, ou seja, a pedra principal. Ele mesmo afirmou ser a pedra de esquina. E assim, como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, portanto a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Cristo é a principal pedra de esquina da nossa igreja. Ele é o nosso fundamento. Sem Ele não existiríamos. Sem Ele não estaríamos aqui. Sem Ele não herdaríamos a vida eterna. Aleluia! Cristo, no Sermão do Monte, Ele vai ensinar que o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Que rocha é essa? Cristo Jesus. O versículos 26, o versículo 25 e o versículo 27 do texto de Mateus, ao qual a gente leu, ele tem as mesmas narrativas. O versículo 25 diz assim: desceu a chuva e corriam rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E o versículo 27 ele tem a mesma narrativa: e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua ruína. Quando a gente vê aqui como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha, talvez você imagine que tem uma rocha alta, gigante, e que a pessoa, ela construiu a sua casa ali. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Marcos ele vai relatar que o homem prudente é como um homem que cava e cava e cava e cava mais fundo e continua cavando, e quanto mais ele cava, se ele não encontrar a rocha, ali ele não edifica a sua casa. Trabalho com construção, eu sei do que eu estou falando. Ninguém constrói uma casa na areia, ninguém constrói uma casa em vagem, ninguém constrói uma casa em lugares alagados. A pessoa ela tem que cavar fundo, ela tem que cavar até encontrar uma rocha maciça e ali edificar o alicerce da sua casa. Então construir a sua casa a partir dali. Talvez as pessoas ela não entendam a sua história, talvez as pessoas ela não entendam o quanto você sofreu para chegar até onde está. Talvez ela aplauda
o seu momento agora, ou talvez ela escarneça do seu momento agora, mas a pessoa ela não sabe o quanto você está cavando, o quanto você está descendo, o quanto você está procurando firmar a sua casa na rocha firme que é Jesus. A mesma coisa é a doutrina, é os nossos fundamentos, que são edificados sobre os fundamentos e doutrinas apostólicas cristãs. Como fundamento nós temos Cristo, que é a nossa rocha firme. Nós temos mais de 2000 anos de história e não fomos destruídos até agora. A nossa igreja continua crescendo. A Igreja Assembleia de Deus tem mais de 100 anos de história e a Igreja Assembleia de Deus continua crescendo, porque ela tem os fundamentos e princípios dos apóstolos e dos profetas, porque os apóstolos e profetas eles não ensinaram, aleluia, sobre doutrinas humanas, mas eles ensinaram sobre o próprio Cristo, amém? Segundo tópico, ele vai falar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Vamos lá. O conselho de apóstolo, o termo grego apóstolos, é usado para enviado ou mensageiro. Eu jamais reivindicaria para mim o título de apóstolo. Porque o que a Bíblia diz aqui sobre o apóstolo, ou quando o comentarista ele vem aqui citar os apóstolos, ele se resume aquele pequeno grupo, aquele seleto grupo escolhido por Jesus Cristo e alguns outros profetas que se destacaram no decorrer do tempo, como Ágabo, que foi um homem também que se destacou, como Tiago, que se destacou. Então, quando o autor ele vem falar aqui sobre apóstolos, é aquele resumido grupo seleto, escolhido por Jesus Cristo. A gente sabe que um se perdeu durante o caminho e, portanto, o título de apóstolo ele se limita àquele número de apóstolos escolhidos por Cristo, naquele período em que eles precisavam sintetizar toda a doutrina apostólica. O segundo parágrafo ele vai falar sobre a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras sagradas. Nós somos de descendência apostólica cristã, pois o que nós seguimos são as doutrinas apostólicas cristãs e não outras interferências de doutrinas humanas que foram introduzidas no nosso meio com o passar do tempo. Então, assim como não se pode mexer na pedra angular porque ela já está lá, porque se você mexe nessa pedra angular ou se você mexe nesse fundamento, como eu disse, a tendência é ruir. Então, nós temos que ter a preocupação de seguir exclusivamente o que a Bíblia nos ensina, porque ela é o nosso manual de regra cristã. Não podemos fugir disso. Se nós fugirmos disso, nós estaremos totalmente errados, porque é como eu digo sempre aos jovens, já que da classe Unidos por Cristo, que com certeza estão nos assistindo ou irão nos assistir, que não podemos adequar a palavra de Deus às nossas vidas. A gente não pode adequar a palavra de Deus às nossas vidas. Como assim, irmão Eduardo? Não pode e não deve. O que você deve fazer é adequar a sua vida à palavra de Deus. Ou seja, se ela diz que não é para fazer, você não faz. Se ela diz que é para fazer, você pode. Mas, irmão Eduardo, se ela não se calar, e se ela se calar, se ela não dizer nada? Ora, se ela não dizer diretamente isso ou aquilo, ela vai dar um norte. Ela vai dar um norte. Tem certas coisas que a Bíblia não vai dizer diretamente, como o uso de joias, por exemplo, brincos, pulseiras, colares e etc. Mas a gente vai ver lá que no Monte Sinai,
os homens pegaram colares das mulheres, os brincos e etc. e queimaram ali, fizeram um bezerro para o adorar. Então naquele momento, naquele contexto não estava legal. Portanto, acredito eu que é um rumo, é um norte para que nós também não façamos o uso desses adereços pessoais. Amém? O terceiro parágrafo, ele vai falar sobre o testemunho dos profetas. Caminhar aqui para concluir. A palavra grega prótestes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, apóstolos e profetas, indica que os profetas não eram os profetas do Antigo Testamento, mas os profetas do Novo Testamento. Certo? Então Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito da promessa e foi revelado também pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Ora, já discutimos aqui em lições anteriores. Antes, os mistérios de Deus eram ocultos aos homens, mas a partir de Cristo foi revelado aos seus profetas, ou seja, os profetas do Novo Testamento, que estávamos inseridos no plano de salvação de Deus. Portanto, eles reafirmaram, eles perfazem o alicerce da igreja, que é o amado Cristo Jesus. Amém? Então, aqui fica a minha contribuição. Peço desde já a oração dos irmãos, pois sou carente. Nesse período, aí alguém pode até perguntar onde está o seu pastor. O que ele está fazendo? Ele está escondido, ele não está fazendo nada, ele não era o santarrão, ele não orava tanto. Isso. O seu pastor, ou os nossos pastores, eles estão em casa, ele está orando por mim, ele está orando por você, ele está orando por essa nação. Tenho aqui como exemplo, um pouco mais distante, o pastor presidente da Assembleia de Deus aqui no estado de Alagoas, pastor José Oresvaldo Nunes, um homem de Deus que tem se dedicado dia e noite a cuidar dos mais necessitados. É um homem que tem orado todas as madrugadas em cultos matutinos por essa nação, por esse povo, para que Deus venha repreender esse mal. Aqui mais perto nós temos o pastor aqui da igreja local, pastor Everaldo Cabral, homem de Deus que tem se dedicado dia e noite também em orar pelo seu povo nas madrugadas, aqui nos cultos matutinos, apoiando também quem precisa, atento para ouvir o clamor do povo também aqui em relação aos mantimentos. Tem orado pelo seu povo, pedido ferrenhamente para que Deus venha repreender esse mal. Os pastores não estão escondidos, os pastores não estão com medo, os pastores estão orando, estão buscando a Deus, pedindo a Ele livramento sobre este povo. E eles fazem isso única e exclusivamente porque também eles acreditam nos fundamentos. Eles acreditam nos princípios doutrinários ensinados pelos apóstolos. Nesse período, não julgue, não critique. Nesse período, ore pelo seu pastor. Ele é carente. Ajude o seu pastor, ele necessita. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus por estas palavras, por esta boa explanação que acabamos de ouvir pelo professor Eduardo. Palavra edificante que falou fortemente em cada vida, cada coração, e com certeza alguém está sendo edificado. Amém? Meus amados e queridos irmãos, a convite da direção da nossa escola bíblica, está aqui conosco o nosso irmão Djalma. Fica de pé, meu querido. Ele vai ministrar
cooperar conosco a nossa lição. O presbítero Suelito, que é o professor também, ele está ali na sonoplastia do nosso som, né? E queremos desde já receber o presbítero, nosso irmão Djalma. Ele vai ministrar aqui o tópico, o terceiro, para que possamos depois concluir a nossa lição na manhã deste dia. Com a palavra agora, nosso irmão Djalma, em nome de Jesus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, para mim é uma honra e uma satisfação muito grande de fazer parte nesta manhã, neste domingo maravilhoso, dessa live nessa escola bíblica, onde nós estamos nessa manhã glorificando o nome santo do Senhor Jesus e falando aquilo que convém aos nossos corações. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Everaldo, pela vida do pastor presidente, pastor Oswaldo, por todos os pastores. Louvo a Deus pela vida dos meus amados irmãos, nossos presbíteros que estão ao nosso lado, os auxiliares amados. Queridos, ficou restando para mim aqui uma passagem no tópico 3, onde o nosso amado irmão Eduardo, ele fez aqui a palavra maravilhosa. Eu quero só dar uma continuidade e dizer para os queridos amados ouvintes dessa live que fique atento, porque tudo que já foi dito nesta manhã foi de Deus. Tudo já foi relatado nessa manhã, diante dos louvores, diante das palavras, das orações, é para edificar o seu coração. Eu quero nesta manhã ler com você aqui o texto que fala edificado para a morada de Deus. Se você observar a lição passada, ela trouxe como título a reconciliação. Foi quando Paulo ele foi diretamente seguido para trazer a reconciliação com a promessa de Deus, com a promessa do Espírito Santo, intermédio por nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui falando sobre a pedra angular, a pedra que é o ponto fundamental da igreja, que se chama Jesus. E eu vejo aqui na primeiro que fala edifício bem ajustado. A expressão do todo edifício bem ajustado chama-se crescer. Indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente. Deixa eu nessa manhã fazer uma comparação diante de toda a palavra que já foi dita nesta manhã, como é um crescimento. O nosso amado Eduardo, ele está aqui, o homem de Deus, e ele trabalha nessa parte da obra e vai entender o que eu quero nesta manhã especificar para os amados ouvintes. Suponhamos que nesse dia de hoje nós estivemos construindo um edifício, e esse edifício ele tem, vamos supor, 6 andares, vamos fazer com 6 andares, mas todo mundo sabe, os grandes mestres, que para se construir um edifício tem que começar pela base, tem que começar pelo alicerce, tem que começar pela cavagem, pela planilha. Mas o que eu quero dizer com isso nessa manhã, irmão, vão entender aí, é que tudo tem que começar por uma base, e assim começa a vida de um crente, de uma pessoa que está ali, que naquele momento que ele recebeu um convite do seu apóstolo, do seu pastor, da sua igreja, e ele naquele momento ele chega, se ajoelha em frente ao púlpito e começa a orar a Deus, e ali
o pedido oficial do pastor da igreja é que escreva ele o seu nome no livro da vida. Aí começa a base do alicerce. Vamos hoje fazer uma comparação, eu, você, como se fosse a construção desse alicerce. A primeira base é a estrutura. Vem-se a primeira pedra, vem-se a primeira concretização, vem a primeira base, cava-se um buraco, faz aquela parte ali. Então ali eu trago essa passagem hoje para nós. Nós começamos naquela base, dali tudo, nada parece perfeito. Mas aí no decorrer daquele momento, vem nascendo ali uma estrutura. E essa estrutura somos nós. Chegamos a um certo ponto que foi feita a base. Ali está plantado. Você escreveu o seu nome no livro da vida. Você chegou. A Bíblia diz que você chegou, porém, como uma pessoa morta. Mas não morta materialmente, espiritualmente. Você veio estabelecido por Deus. E a Bíblia diz que você veio com todas as maneiras ali, sem entender nada. Mas ali começou a sua base, o seu alicerce. Vou chegar aonde você quer nesta manhã. Dali começou, fez alicerce, fez a base, a sustentação, a primeira pedra foi fundamental. Qual foi a primeira pedra? Foi Jesus na sua vida. Jesus, ele entrou ali como uma pedra fundamental, para daí por diante fazer a sua construção e levantar você, aleluia. Então naquele momento vence o primeiro andar, a base. No primeiro andar, as pessoas olham e dizem que ali já está com estrutura de um prédio, mas até onde vai chegar ninguém sabe. Mas ali já chega aos olhos humanos que você já está naquela base do primeiro andar, já dá uma formação que você veio realmente para ser edificado. Somos nós, a primeira base, vem a segunda base, primeiro andar, e esse primeiro andar ele traz, aleluia, uma estrutura formal. Que dali alguém vai observar, alguém lá fora diz assim, mas como aquela pessoa está mudando, como ele está se aperfeiçoando, quem era você, quem era eu, quem éramos nós, diante da presença dos olhos humanos. Mas aí tudo que você aceitou a Jesus como a primeira pedra fundamental na sua vida, você já começa a ter um formato totalmente diferente. Você já começa a ser lapidado por algo diferente. O Espírito Santo já começa ali a trabalhar no seu interior e você começa ali a ser outra criatura. Chama-se o primeiro andar. O segundo andar já mostra que você está uma pessoa já quase estruturada dentro do Evangelho. Você já começou a pregar a palavra de Deus, você começou a dar seu testemunho, Deus já começou a usar você na sua vida, e aí você observa que tudo isso foi a pedra fundamental que está aqui nessa lição, nessa manhã, aonde o nosso amado Eduardo, ele já deu aqui uma grande explicação como, aleluia, é o significado da pedra fundamental, que é essa pedra que se chama-se Jesus. Você já está ali formado, você já está ali na sua base. Mas Jesus não quer só isso de mim e nem de você. Jesus quer mais algo de você. Jesus quer mais algo de mim. E aí ele começa, aquela pedra ela começa ali a fazer transformação. Veja que começou de baixo, mas aí chega o terceiro andar. O terceiro andar você já começa a ir, o mundo já começa a olhar para você de uma forma tremenda. Já diz assim, olha, aquele homem, aquela moça, aquele rapaz, aquele jovem, ele não dava nada, não era para nada, mas hoje já observando que ele já está no patamar que é bem visto aos olhos humanos. Vem o quarto andar, você já está bem estruturado. Mas aí tem um problema, meus queridos amados. Nesse quarto andar, todo mundo já observou que você já é um edifício. Você está sendo ali edifício, já é edificado. Você diz assim, olha, alguém olha para você e diz, olha, ele já está edificado. Mas aí é que vem o problema. Esse problema é sério. Vem um rapaz de banda que não está satisfeito e não está contente pela sua estrutura dentro do Evangelho. Por você ser um crente, por você ser um apóstolo, por você ser um homem de Deus. Eu vou chegar já no tópico da palavra. É só um símbolo para que não entender nessa manhã. Começa a vir as tentações, as humilhações, começa a vir os problemas, a dificuldade, começa a vir
todas as coisas de tentar lhe atrapalhar, tirar você do foco que é a pedra fundamental, que é Jesus. Mas tem um porém, meu amado, se você já está, como disse o livro que o nosso amado leu nessa manhã, em Mateus, se você já está edificado em cima daquela rocha, daquela pedra fundamental, daquela pedra singular que é Jesus, então a tempestade pode vir como ela vir, mas se você estiver edificado ali, você não vai cair, porque Deus, Ele é a rocha, e o nosso Jesus Cristo, Ele é a pedra fundamental na sua vida. Então aí você já está sustentado, está fixo. Vem as tempestades, vem tudo, mas você está ali firme. Mas se ao contrário de tudo, você estiver edificado na areia, então, meu amado, fica muito mais fácil para o adversário destruir, para o vendaval vir e acabar. Mas eu creio que está aqui, como os apóstolos, ele tem edificado a igreja, como os apóstolos, ele tem mostrado, ensinado, os pastores, os amados irmãos, ele tem sempre falado da edificação de Cristo. Com certeza você não vai cair, porque você está fundamentado na rocha. Aqui diz o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado com Cristo. Está em Romanos 14, 15 e 16, 2 Coríntios 13 e 11. Amado, nessa caminhada, o salvo, ele comporta-se como filho obediente e passa a vivenciar o fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós somos integrantes do corpo de Cristo. Por isso que nós que vivemos sempre na presença do Seu Deus, nós temos que ter o máximo para que não venha cair nessas tentações que o mundo oferece hoje, para que nós possamos viver a cada dia mais buscando a presença do Espírito Santo, porque desde o momento que nós somos edificados na rocha, desde o momento que Deus nos usa como seu instrumento, nós torna-se o nosso corpo. Para os olhos humanos não pode ser nada, mas para Cristo é a morada do Espírito Santo. Amém, meus queridos amados? E eu vejo aqui ainda o desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo. Efésios 4 e 13. Por todo crente bem ajustado, torna-se o templo santo do seu Deus. O irmão Eduardo falou uma palavra nessa manhã, que a Bíblia diz, está no Salmo, primeiro que nós temos que fazer, primeiro a diferença. Nós primeiro temos que mostrar que nós estamos edificados, nós somos, porque a igreja em si, ela se torna-se o templo, quatro paredes, mas nós somos igreja. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que mostrar para a sociedade o que somos. Eu estava observando outro dia, lendo uma passagem em um livro que tem em casa de pastor Donizete, homem de Deus, e tem uma passagem interessante que ele fala que o ser humano, ele tem por dia 1 segundo, 2 ou 3 de loucura. Eu achei interessante, de loucura. E naquele meu tempo ali ele pode até fazer uma loucura, mas se ele tiver na rocha segura, mesmo que a loucura venha, não vai atingir. Interessante, né? Não vai atingir, porque ele está edificado, ele está posto na rocha do seu Deus. E hoje, se você não tiver cuidado, amados, eu tenho observado, mesmo com a minha pouca experiência e mesmo com a minha pouca teologia que eu fiz, mas eu fico observando que muitas vezes, muitas pessoas, como nosso amado falou, eles erram por não ler a Escritura, eles erram por não entender, e muitas vezes eles vão até pela cabeça de alguém.
a melhor forma, a melhor maneira é você aprender os apóstolos verdadeiros de Cristo. Que os apóstolos têm que fazer a sua diferença. O apóstolo tem que ser fixado também na rocha, para também ter o entendimento. Amém? Eu vejo aqui no segundo, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para o templo no vocábulo não designa os recintos anterior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar, como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor, como está escrito em Efésios 2:11. Isso significa que Deus, Ele habita em nós por meio do seu Espírito. Certo momento eu vi uma passagem de um pastor muito antigo, acho que já está na glória, e eu ouvi uma pregação dele, eu não esqueço, e ele disse que em certo momento Deus ordenou a Jesus Cristo que ele viesse à terra no templo para trazer o Espírito Santo para a humanidade. E aí Jesus Cristo veio à terra, e aí ele trabalhou, ele fez tudo o que tinha por certo, com necessidade, e depois ele sobe ao Pai. E aí quando ele sobe ao Pai, sentado ao trono do Pai, começa a conversar sobre o Espírito da terra. Mas muitos na terra não queriam receber esse Espírito Santo. Muitos na terra não queriam ouvir e entender aquilo que Jesus tinha trazido para o povo. E aí naquele meu tempo, a resposta do pastor antigo, quando ele pregou, foi que disse: olha aí, filho, teus filhos na terra, e aí continuam com desobediência. E aí Jesus disse assim: pai, tenha paciência, porque cada um vai chegar ao ponto e nós vamos trazer para a casa do Senhor, para que o Espírito Santo torne na vida deles. Então é isso. Muitas vezes os apóstolos de Deus têm pregado a palavra do Senhor Deus. Muitas vezes os nossos pastores têm dado nossas doutrinas, têm pregado, têm falado sobre a doutrina, como nós devemos comportar, como o apóstolo deve andar, como se deve se profetizar, porque tem certos lugares aí que a profecia está sendo uma coisa como se fosse vender bala no meio da feira, vender confeito. Aleluia. Mas ainda existe dentro do templo do Senhor profeta de Deus, profeta de homem de Deus, que traz a palavra, que traz a doutrina, que explica para você, e você, como bom entendedor da palavra de Deus, você torna-se uma pedra também edificada na rocha junto com Jesus. Eu vejo aqui os encontros do sumo sacerdote com Deus, está lá em Hebreus 9:7. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. 1 Coríntios 3:16. Amado, são os crentes santos, são aqueles que são separados do pecado, são aqueles que permanecem em Cristo para viver a vida em santidade. 1 Pedro 1:15. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe um livre acesso na presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus e do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, meus amados, são essas palavras nessa manhã, onde estudarei muito boa. Como você observou, como eu já falei no começo, Jesus usou Paulo para fazer a reconciliação dos gentios, daqueles que viviam ali. Jesus trouxe a paz. Ele entrou no meio da inimizade e trouxe a paz. Então é isso que nós estamos precisando. Eu quero deixar uma palavra nessa manhã interessante, que às vezes eu fico até um pouco assim, meio triste num certo momento, quando eu vejo uma pessoa desviar-se do Evangelho, até por outro errar, falhar, e eu vejo outro irmão querer jogar pedra nessa pessoa. Não, meus amados, não. Faça como Jesus. Tente tirar a inimizade e trazer a paz. É muito ruim quando você está no fracasso e às vezes alguém está até precisando de uma palavra de conforto, mas só vejo alguém jogando pedra.
Aí eu pergunto nessa manhã, e levo daquela irmã, daquela moça, daquela jovem, que caiu no adultério, e de repente Jesus fala para que jogasse pedra daquele que nunca pecou. Então, meus amados, vamos ouvir atentamente nossos apóstolos, os profetas de Deus, que são instruídos por Deus, foram instruídos por Deus para trazer a mensagem. Moral do Espírito Santo, nós lemos, e aqui, continuando, como já vimos a comunhão íntima, como já vimos, crente tornou-se templo do Senhor, e se diga que Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo, de tal forma que retifica o ensino apostólico de Deus. Deus não habita em templo feito por mão de homens, Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como o corpo inteiro de crente. A igreja é formada por judeus e gentios. Aquilo que eu falei no começo, quando você entrega a sua vida para Jesus, quando Ele escreve o seu nome no livro da vida, você torna-se aí uma pedra também, que Ele vai também ajudar a crescer dentro do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui o símbolo teórico dessa manhã, que eu acho lindo, essa passagem da revista. Templo de Espírito, outra figura muito significativa da igreja no Novo Testamento, é o templo do Espírito Santo. Os escritores bíblicos, eles empregam os vários símbolos para representar aos componentes da construção desse templo, que tem o seu paralelo nos materiais necessários de construção de uma estrutura terrestre. Por exemplo, toda edificação precisa de um alicerce sólido. Isso que eu falei. Toda edificação precisa de um alicerce sólido. O que é um sólido? É de substância. É de você estar seguro que você está ali, mas que o Deus, que é a pedra fundamental, que é Jesus, Ele vai diretamente te ajudar a crescer. É só você não sair da posição. É só você esperar no Senhor. Amém? Querido Deus. Então a construção, ela deve ter esse tempo. E nós somos esse templo. Nós somos essa construção. Paulo aqui, ele inicia com a clareza que o alicerce primário da igreja é a pessoa e obra histórica do Cristo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está oposto, o qual Jesus é o Cristo. É 1 Coríntios 13:11. Em outra epístola, no entanto, Paulo afirma que, em outro sentido, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Amém? Aquilo que eu falei. Então escute o seu pastor, escute o seu profeta, escute o homem de Deus quando ele leva uma mensagem. E se você às vezes tem profetas, às vezes que ele dá uma profecia para você, mas você fica em dúvida qual é a melhor maneira, meus amados, você vai nos pés do Senhor Jesus, se ajoelha e diz: Deus, me dê confirmação dessa palavra, para que eu possa entender que realmente ela veio da sua parte, Senhor. E Deus vai te dar a resposta, porque Ele é um dos maiores profetas, aquele que já nos instrui os profetas aqui na terra, para levar a profecia e levar boas novas para você, meus queridos, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. E Paulo afirma também que nós temos que ser líder também e ser abertamente o nosso corpo ser morada do Espírito Santo. Amém? Eu quero concluir, terminando aqui, dar o restante para o nosso amado fazer o término do trabalho e agradecer a todos, aleluia, nesta manhã, todos que estão nessa live, pela graça do seu Deus. Isso que Deus consentiu no meu coração, eu passei para a igreja. Conclusão: a comparação da igreja como edifico em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e os testemunhos dos profetas também não podem ser revogados. Não pode ser. Doutrina é doutrina, palavra é palavra. Então permaneça nessa doutrina de Cristo, essa doutrina que traz mim e você
a santificação e a edificação do templo do seu Deus. Eu e você somos morada do Espírito Santo. Temos que fazer a diferença e buscar mais e mais a cada dia a presença do Senhor, para que possamos cada dia mais viver debaixo da graça dele, e ele, como pedra angular, como pedra fundamental, ele está nos sustentando e botando a gente em cima de uma rocha, para que nós possamos vencer essa batalha em nome de Jesus. E assim eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tenham todo um final de domingo maravilhoso na presença do Senhor. Amém. Graças a Deus, meus amados e queridos irmãos, por esta lição tão abençoada que nós estudamos sobre a edificação da Igreja do Senhor Jesus. Tendo por certo, meus queridos e amados irmãos, que a nossa lição, agora acabamos de estudar, ela mostra claramente que os apóstolos e os profetas, eles ministravam com base na doutrina de Cristo, na doutrina da palavra do Senhor. Eu quero concluir, meus amados irmãos, dizendo o seguinte, que na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o versículo de número 22, que foi a leitura bíblica que nós lemos nesta manhã, nos fala que nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa vida, e ele torna-se morada de Deus e Espírito dentro de cada um de nós. E quando a gente observa o contexto, a gente vai entender claramente sobre a questão da morada do Altíssimo, que no Antigo Testamento a expressão morada de Deus, ela fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Essa expressão ela indicava lugar de habitação permanente do divino e da comunhão íntima com o fiel, e sempre estava se referindo a um santuário físico. Mas nós também destacamos o seguinte, que mediante tudo aquilo que a gente estudamos nesta manhã, nós sabemos que a pedra angular, a pedra de esquina, que aponta para Jesus, ele tem sido a nossa segurança, o nosso apoio e a certeza de que nós estamos pregando um evangelho genuíno, vivo, e nós estamos edificados em Cristo Jesus, e que nada vai nos afastar da presença de Deus, porque o crente que está firme e solidificado em Cristo, jamais qualquer tempestade espiritual desta vida, qualquer vento de doutrina, ele pode tirar o crente da presença do Senhor. É como uma casa que já foi falado aqui pelos o professor Eduardo explanou muito bem, o tópico número 1 e 2, falou sobre uma casa bem edificada, bem alicerçada. Então pode vir a chuva, tempestade, o que vier contra essa casa, ela não vai ceder, porque ela está firme sobre a rocha. Assim somos nós na presença do Senhor. Amém?
Então, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo venha nos ajudar, que o Deus Trino possa estar nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Queremos desde já agradecer a você que assistiu esta live, que assistiu a EBD dentro do seu lar, que compartilhou esta live para os seus amigos, que convidou seus amigos para assistirem. A meta nossa é atingir a todos aqueles que estão longe, através do seu compartilhamento, através da sua ajuda. Você assiste e compartilhe aquilo que você está assistindo. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, todos os irmãos, internautas, aqueles que estão longe, estão perto. E nós queremos mandar a paz do Senhor. Nosso pastor Everaldo, por motivo justo, não pôde estar aqui hoje, né? Está na sua casa. Queremos mandar a paz do Senhor para o nosso pastor Everaldo Vieira Cabral. Queremos também mandar a paz do Senhor para a nossa irmã Maria, né? Queremos mandar a paz do Senhor para a nossa irmã, esposa do nosso irmão Suélito, nossa irmã Gerlade, também está na sua casa assistindo. Queremos mandar a paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Antônia Etelvina, que está assistindo, juntamente com toda a sua família, ali no estado do Rio de Janeiro. Nossa irmã Antônia está assistindo ali no estado do Rio de Janeiro, juntamente com o Isaac, o Isaías, povo nosso, conterrâneo da terra, que congregou aqui nesta igreja, Assembleia de Deus Novo Lino, estão lá servindo ao mesmo Deus e sempre nos assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Queremos mandar a paz do Senhor para a nossa irmã Maria Braz. Queremos mandar a paz do Senhor para a nossa irmã Marileide Mídio, né? Nossa irmã Eliane. Queremos mandar a paz do Senhor para todos aqueles que estão assistindo, irmãos. São muita gente que estão assistindo. Que Deus em Cristo venha abençoar a sua vida ricamente e poderosamente. Amém? Neste momento nós queremos convidar os nossos irmãos e convidar também o presbítero Suélito. Ele vai concluir com uma oração e em seguida ele vai interpretar a bênção apostólica em nome de Jesus. O presbítero Suélito, ele não pôde ministrar porque ele está meio assim mole, né? Mas vamos orar por ele, né? Para Deus ele cuidar do seu servo, amém? Hoje ele amanheceu um pouco meio, mas o Senhor está aqui conosco. Deus de Jacó, nosso refúgio, amém? Então o presbítero Suélito, ele vai orar, em seguida ele vai ministrar a bênção apostólica e ele vai mesmo dar os avisos concernentes ao culto à noite, amém? À noite tem mais, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os amados irmãos que nos assistem. Graças a Deus por esta escola bíblica dominical. E sou grato a Deus por esta oportunidade. Peço aos amados irmãos que continuem nos orando por nós, pela nossa família, que nós somos carentes das orações dos amados irmãos. Sou grato a Deus pela vida dos amados irmãos que estão aqui, nos ajudando, compartilhando esse trabalho que é importante para a nossa igreja. Quero justificar a ausência do nosso pastor, como foi falado. Ele não pôde estar conosco por motivo superior, mas está bem, está em casa. E à noite estaremos de volta com um grande culto avivalístico. Então, que Deus abençoe os amados irmãos. Iremos orar ao Senhor. Antes da oração, eu vou apenas reforçar o aviso para os amados irmãos que ainda não se inscreveram
no YouTube, no AD Novo Lino. Peço aos irmãos que se inscrevam, nos ajude a propagar a palavra do Senhor, nos ajude a compartilhar. Então, compartilhe essa live no WhatsApp, no Facebook, e vocês estarão nos ajudando a propagar a palavra do Senhor. Oramos. Querido Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus, pelo teu ensinamento que foi feito aqui, Pai. Deus, que o Senhor continue abençoando cada professor desta escola bíblica, Pai. Eu te apresento, Pai, o nosso pastor Everaldo. Que o Senhor venha repreender, Pai, toda a enfermidade. Que o Senhor venha repreender tudo aquilo que venha causar mal ao teu filho, Pai. Que nenhum mal chegue na tenda das nossas casas, Pai. Eu te apresento cada professor, Senhor, desta escola bíblica. Que o Senhor venha repreender todo o mal. Que o Senhor venha guardar a família de cada um. E que o Senhor venha nos dar força para permanecer em tua presença, Deus. Eu te apresento, Senhor, cada irmão que esteve conosco até este momento, que estava nos assistindo, Pai. Que o Senhor entre em cada lar, que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha permanecer em nossas vidas, Pai, até a vinda do teu Filho amado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos que disserem amém, amém. Deus abençoe. E à noite estaremos de volta em nome de Jesus.